Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém? Vamos ler juntos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Glória a Deus. A igreja, para crescer, ela precisa de paz. Ela começou a crescer e a se consolidar quando ela teve paz. Mas a história da igreja é uma história de luta, de guerra e de muita perseguição. Quando nós olhamos a história, nós vamos perceber isso, que a história da igreja, desde Jesus, que é o fundador da igreja, o cabeça da igreja, a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento e uma vida de perseguição. Agora, essas perseguições que acontecem no mundo, elas são não somente contra o cristianismo. A perseguição ela não tem apenas essa dinâmica da fé. Em muitos momentos da história, nós tivemos momentos de perseguição, de maldade, de desumanização, de imposição de sofrimento além da medida e além da necessidade sobre o ser humano. Então, a vida na Terra tem sido uma vida de sofrimento e de derramamento de sangue. Sangue inocente, sangue injusto, continuamente é derramado sobre a face da terra, numa forma de acumular iniquidade e injustiça até o dia do juízo de Deus. Então, eu queria que nós entendêssemos, se me permitam, essa questão do sofrimento e da perseguição numa perspectiva cristã, mas também numa perspectiva mais ampla. Por que nós sofremos? Por que há sofrimentos tão grandes, né, que pipocam aqui e acolá, às vezes contra o cristianismo, contra a fé cristã, mas também em outras dimensões, né? O mundo resolveu tomar uma posição, pelo menos o mundo ocidental, a partir da década de 50 do século passado, mais precisamente 1948, depois das grandes atrocidades que aconteceram no século passado. Eric Hobsbawm, um historiador inglês que morreu agora recentemente, tem vários livros escritos, mas um deles é A Era dos Extremos. Ele diz nesse livro que no século XX, durante o século XX, uma quantidade enorme de pessoas morreram por decisão humana. Ao longo da história da humanidade, as pessoas morrem. Mas nunca morreram tanto quanto no século XX por uma decisão humana. No século XX, encerrando o século XVIII, entrando para o século XX, a humanidade está em folguedos. A humanidade vive um momento assim muito alvissareiro, de muita felicidade, de muita alegria. Aconteceu a Revolução Industrial, aquela pobreza, aquela miséria da produção pequena, da produção artesanal, aquela produção limitada, ela foi vencida. É um grande avanço, irmãos. A Revolução Industrial é um avanço extraordinário. Você passa agora, ao invés de produzir pouco, a pessoa antigamente tinha 2 mudas de roupa, e dava graças a Deus quando tinha 2 mudas de roupa. Para você conseguir ter um par de roupa, era uma novela.
desde a colheita do algodão até a passagem pelo tear, que era manual, que era artesanal, feito o tecido, depois chega na mão da costureira, do costureiro, era muito difícil. Hoje não. Hoje você tem produção em larga escala, né? A ciência, a tecnologia, o avanço tecnológico propiciou isso. Então, a humanidade estava muito feliz, assim, achando que agora eles tinham dado a volta em todas as dificuldades, em todos os sofrimentos. Celebravam a ciência, a tecnologia, ao ponto de achar que não precisavam mais de Deus, porque agora dominavam a produção, agora dominavam o tempo, chegaram ao ponto de dominar o tempo, agora conseguiam fazer previsões, não precisavam mais de Deus, Deus morreu, Deus está morto. É o apogeu e a maturidade do ser humano. Mas esse apogeu, essa maturidade, essa tecnologia, esse domínio da tecnologia, desemboca em duas guerras mundiais, onde milhões de pessoas foram mortas, destroçadas, gerações inteiras, filhos sem pais, mulheres sem seus maridos, nações sem os seus jovens, um caos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, uma série de guerras. Todas aconteceram no século passado. Mais de 200 milhões de pessoas morreram por causa de uma decisão humana. Não foi uma peste, não foi ausência de alimento, mas foi o ser humano que apertou um botão, que tomou uma decisão de matar o seu semelhante, de destruir o seu semelhante. Então, existe uma maldade presente na Terra. Existe na Terra, a Terra é um lugar de maldade. A Terra é um lugar de sofrimento, porque existe aqui um mal estabelecido. E volta e meia essas coisas pipocam. Nós estamos falando aqui das guerras e dos acontecimentos no século XX. Mas o que dizer da escravidão? A quantidade de pessoas e de seres humanos que foram arrancados das suas famílias, dos seus países, transportados para outros países e tratados como objetos. E muitos de nós desfrutamos das benesses da riqueza desse sofrimento e dessa opressão. Ou aqueles seres humanos que eram retirados lá dos seus países pelo simples fato de serem negros, de terem a sua pele escura, não tinha alma, não era um ser humano e não precisava ser tratado com toda a dignidade que um ser humano precisa ser tratado. E muitos cristãos traficavam escravos. Muitos cristãos viviam do comércio de escravos, que durante o dia, nas suas fábricas, espancavam os negros e no domingo iam para as igrejas cultuar ao Senhor. Muitos cristãos metiam crianças de 8 anos de idade, 10 anos de idade, dentro das minas de carvão, para sugarem nos seus pulmões aquela fumaça e aquela poluição do carvão, tirando daquelas crianças todas as possibilidades de vida. E eram cristãos, sejam católicos ou protestantes. O mundo é um mundo de maldade. E essa maldade acontece contra os cristãos, mas acontece também por parte dos cristãos contra outras pessoas. Alguém aqui já visitou um museu da Santa Inquisição? Se não visitou, não perca a oportunidade de ir em Lima, porque lá em Lima, em frente ao Congresso, está lá o Museu de la Inquisición.
E quando você entra dentro daquele museu, se você for gente humana que tem coração, você sente vontade de vomitar pelos aparelhos de tortura que tinha ali, que eram praticados em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da igreja. Então, quando a gente trata dessa questão da perseguição, eu gostaria muito que a gente conseguisse olhar nessa dimensão de uma maldade que se estampa e que se espalha sobre a face da terra e que só pode ser cessada com a vinda: venha o teu reino. Venha o teu reino. Escravidão, Inquisição, 2 guerras mundiais. Passadas as 2 guerras mundiais, hoje nós ficamos apavorados porque a Alemanha era cristã. A Alemanha era cristã. A Alemanha não era pagã. A Alemanha não era islâmica. A Alemanha tinha uma parte católica e uma parte protestante. E tanto a parte católica quanto a parte protestante apoiaram o nazismo. Sabiam disso? Apoiaram o nazismo. Hoje questiona-se qual foi o papel do Papa naquele momento, mas muitos desconfiam de que ele apoiou tanto o fascismo quanto o nazismo. Quando eu penso nessas coisas, eu fico extremamente preocupado, porque eu não sei se o mundo fosse cristão, se nós não perseguiríamos os outros e também nos espancaríamos e mataríamos os outros, tanto quanto nos matam e nos espancam hoje. Para dizer que 2 coisas não dão muito certo quando elas se ajuntam. Quando você ajunta a política e a religião, ou quando você tem um Estado teocrático, ou quando você tem um Estado que, ao mesmo tempo que ele é o Estado, ele é também um Estado religioso, historicamente essas coisas nunca deram certo. Historicamente, a religião que faz parte do Estado, que detém o poder do Estado, ela se transforma numa religião opressora e perseguidora. Isso aconteceu com cristãos, católicos, protestantes. Vocês sabem por que os batistas saíram da Europa e foram para os Estados Unidos? Alguém saberia me dizer? Vocês sabem por que os batistas defendem um Estado laico? Por causa da perseguição. Os batistas e outros grupos livres são chamados livres porque não faziam parte da religião oficial, da religião estatal. A Inglaterra anglicana, o Estado era um Estado religioso, era um Estado anglicano. Anglicano de Anglé quer dizer Igreja da Inglaterra. Igreja anglicana, Anglé em inglês é a mesma coisa, né? Então, Igreja anglicana é a Igreja da Inglaterra. Então, era uma igreja, era um Estado religioso, era um Estado anglicano. Então, aquele Estado religioso perseguia outras expressões de fé cristã. John Bunyan foi preso durante 12 anos e via sua filha andando pelas ruas cega. E ele foi preso porque ele insistia em pregar nas esquinas. Ele insistia em pregar nas ruas. E a igreja, Estado, igreja, dizia que só podia pregar quem recebesse as ordens do Estado, quem fosse ordenado pelo Estado. John Wesley foi tremendamente perseguido pelo Estado.
até que os irmãos resolvem ir para os Estados Unidos, naquela história do Mayflower, e chegam nos Estados Unidos e resolvem que haveriam de criar uma nação onde Estado e religião fossem separados, onde cada um dos poderes desenvolvessem a sua parte com responsabilidade e com temor a Deus. Porque se você... Por que nós sofremos quando o Evangelho chegou aqui no Brasil? Por que o pessoal jogava pedra no hospital evangélico? E por que o irmão Deoclides conta que viu centenas de Bíblias sendo queimadas aqui na rua Tiradentes, na Avenida Tiradentes? Por quê? Por quê, irmãos? Porque havia uma religião oficial do Estado. Quando essa religião ela é oficial do Estado, ela e o Estado legislam juntos. E é óbvio, mas é óbvio, se ela é do Estado e o Estado é dela, e caminham juntas, ela vai estabelecer reis para extirpar qualquer outra manifestação religiosa que seja contrária à oficial. Os nossos primeiros irmãos evangélicos aqui nesse país não podiam ser sepultados no cemitério, porque o cemitério estava debaixo desse poder estatal religioso, né? Então, o mundo é um lugar de maldade. O mundo é um lugar de maldade. Essa junção política, Estado e religião nunca deu certo em lugar nenhum. Transforma em perseguições. Esses países que perseguem são países totalitários. Coreia do Norte e muitos outros países que perseguem não são países democráticos. Então, é preciso entender toda essa dimensão do que acontece, né, para a gente chegar daqui a pouco nessa parte espiritual. Os estados islâmicos são estados teocráticos. São estados religiosos. O governo, ao mesmo tempo que é político, ele também é religioso. Então, nessa perspectiva, a lei que governa esses países são leis religiosas, é a Sharia, que são leis que são retiradas do Corão e são estabelecidas como não apenas leis religiosas, mas leis estatais. Estado e religião se confundem, se mesclam, se misturam. A lei do Estado é uma lei religiosa. E quando essa lei é transgredida, você não está ofendendo a religião, você está ofendendo o Estado, você está ofendendo toda a instância de poder naquela nação. Klux Klan? Tinha um sentido religioso. A Ku Klux Klan tinha um sentido religioso, era, vamos dizer assim, uma expressão religiosa extremamente fundamentalista, radical, né? Um ramo radical, uma expressão religiosa extremamente radical, né? Então, esse é o mundo, esses poderes se estabelecem, dominam a sociedade, e quando o Evangelho chega, o Evangelho ameaça essas estruturas. O Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele traz a paz individual, ele traz a paz para o nosso coração, mas o Evangelho é a pior ameaça que existe para os poderes estabelecidos. Todos os poderes estabelecidos se sentem incomodados com o Evangelho. Porque a proposta do Evangelho ela é uma proposta também, ela é uma proposta totalizante. Ou seja,
a fé cristã, ela não se contenta com alguém pelas metades. Quando a fé cristã ela entra na sua vida, no seu coração, é para ser o centro da sua vida, de todas as dimensões da vida. Então isso se transforma numa ameaça muito maior do que os homens bombas. Se o cristão entender isso, se o cristão compreendesse isso, o problema hoje é que hoje nós vivemos um cristianismo à meia boca. Nós vivemos um cristianismo que é um cristianismo mais do que repartido. Nós não vivemos um cristianismo totalizante. Nós não pensamos os nossos negócios a partir do cristianismo. Nós nem sempre pensamos o nosso namoro a partir da fé cristã. Nem sempre pensamos o nosso casamento a partir da fé cristã. Raramente pensamos a nossa profissão a partir da fé cristã. Então, o cristianismo, para nós, ele se transformou num adendo. É uma coisa a mais que nós ajuntamos uma quantidade de coisas que estão presentes na nossa vida. Nós temos a nossa vida em segmentos estanques. A nossa vida é uma vida dividida em compartimentos. Ela não é um todo. Ela é dividida, ela é compartimentalizada. Então, eu tenho o compartimento da minha profissão, eu tenho o compartimento dos meus negócios, eu tenho o compartimento dos meus relacionamentos, e eu tenho um compartimento da minha fé. Aí, quando eu vou trabalhar, eu trabalho de acordo com esse compartimento aqui da minha profissão. Isso nunca foi proposta do cristianismo. Isso nunca foi o ideal cristão. Por isso que eu suspeito, e muitos pensadores dizem que nós vivemos uma era pós-cristã. Porque a proposta da fé cristã, qual que é? É arrebentar todos os compartimentos e dominar todos eles. O profissional age e reage a partir da fé, com os olhos, com o sentimento, com o coração da fé. Aí alguém vai me dizer, pastor, o senhor está por fora, porque o senhor não vive no comércio, o senhor vive a sua vida aí encastelado, na sua vida ministerial, que te permite viver longe dessas realidades, mas vai viver a realidade do que é a briga, do que é a competição, do que é a concorrência. Eu posso não saber o que é a briga, da competição, da concorrência, mas eu sei o que é Bíblia, eu sei o que é a palavra de Deus, eu sei o que é projeto cristão, eu sei qual que é o ideal cristão. Isso eu sei. Quando nós vivemos o ideal cristão na sua intensidade, o apóstolo Paulo falou assim, qualquer que viver uma vida piedosa vai padecer perseguições. Seja cá, seja lá. Aqui ou lá, quem vive a plenitude da vida cristã, em toda a sua expressão, não vive uma vida compartimentalizada, a probabilidade de padecer perseguição é muito grande. Imagina o político tomado pelo ideal cristão. As pressões. Imagina o empresário sem compartimentalizar o domingo da igreja e o dia a dia da sua fé cristã. O advogado. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz para a terra, eu vim trazer espada. E a oposição certamente começará dentro da sua casa. Então, a fé cristã, ela carrega no seu bojo, no seu ideal,
essa perspectiva de ofensiva, ela é muito mais revolucionária, irmãos. Olha que eu estudei muito, graças a Deus por isso, li demais sobre revoluções, né? Li muito sobre a teoria marxista, mas a fé cristã, vivida na sua integridade, é a coisa mais revolucionária que existe. Não tem nada mais revolucionário, mais transformador, mais agressivo da realidade estabelecida do que a fé cristã. A fé cristã, se ela não se acomodar, se ela não se amoldar, mas se ela borbulhar, ela é extremamente revolucionária. Onde ela chega arrebentando os pilares e arrebentando com muita força, trazendo uma nova dimensão e uma nova perspectiva de vida. Nessas questões da perseguição, quando nós discutimos a perseguição, eu me lembro de uma irmã perseguida que ela estava orando por nós, porque ela não sabia qual que era pior. Se na perseguição eles davam testemunho de Jesus, ou se nós, na nossa liberdade, estávamos muito mais desviados da fé cristã do que aqueles que os perseguiam. Eu não sou doido ao ponto de desejar a perseguição para a gente viver a vida cristã e a fé cristã. De jeito nenhum. A Bíblia também, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: orai pelas autoridades. Orai pelas autoridades estabelecidas, para que vocês tenham paz. Amém. Glória a Deus. Agora, o que nós estamos fazendo da nossa paz? O que nós estamos fazendo da nossa liberdade? O fato de nós termos liberdade e esses irmãos não, na nossa liberdade nós estamos vivendo uma fé cristã, na nossa liberdade nós estamos vivendo uma vida cristã mais significativa, mais coerente com os princípios do Evangelho ou não? Ou nessa liberdade que nós temos, nós não vamos transformando o cristianismo e a fé cristã em mais um adendo dos muitos valores que nós possuímos? Não, assim, eu tenho para mim que muitos irmãos aqui colocam o trabalho sem perceber, mas colocam o trabalho acima da fé cristã. Outros colocam o dinheiro acima da fé cristã. Outros colocam a posição acima da fé cristã. Não estou falando particular. Estou falando a partir de mim e da realidade que eu vivo. Não se sinta ofendido, não estou me dirigindo a quem quer que seja. A minha fé e o meu compromisso com Jesus não me permite fazer isso. Se eu for fazer isso por atacado, Jesus puxa minha orelha. Eu tenho que fazer isso individual e particular. Mas em termos amplos e gerais, pela realidade que nós vivemos hoje, né, Jesus não está sendo a pessoa mais importante da nossa vida. A nossa liberdade, ela faz com que nós peguemos o nosso menu e o recheemos de muitas possibilidades, junto com Jesus. Talvez em algum momento da nossa vida, quem sabe na nossa conversão, Jesus realmente foi a pessoa mais importante da nossa vida. Mas com o passar do tempo e com as possibilidades e com a liberdade, pouco a pouco nós fomos colocando Jesus aí como uma parte desse menu, né?
todos os lugares onde o Evangelho chegou para ser implantado, ele padeceu duras e severas perseguições. Aí eu fico, pensando nessas coisas. O mundo ocidental, com seu Estado de direito democrático, que valoriza o ser humano mais do que outros mundos que nós conhecemos, parece que a gente nunca consegue chegar no equilíbrio. Quando valorizamos o homem, o valorizamos numa perspectiva humana. Achamos que não precisamos de Deus para valorizar o homem. As sociedades ocidentais se vangloriam da defesa da dignidade humana. Só que faz isso sem Deus. Não há dignidade. Não há dignidade para o ser humano sem Jesus. Não existe plenitude de dignidade para o ser humano sem Jesus. Então, o Evangelho ele é confrontador. O Evangelho chega e, quando chega arrebentando, ele chega para mudar. O Evangelho não chega para acomodar valores, o Evangelho não chega para acomodar desejos, o Evangelho não chega para acomodar os nossos projetos e as nossas vontades, ele chega para arrebentar, para virar do avesso, para modificar. Por isso que ele tem oposição. O Evangelho ele é contra a cultura. Tem aspectos da cultura que são demoníacos. Tem valores da cultura que foram inculcados na pessoa e que foram cristalizados como verdade, mas que são mentiras, que são enganos, são fortalezas demoníacas. E o Evangelho chega, então, para arrebentar isso. Só que ele encontra uma cultura estabelecida, ele encontra esses valores alojados, e aí as pessoas têm aquilo como verdade, e o Evangelho diz que não, que aquilo é engano, que aquilo é mentira, aí sangue corre. E a fé cristã não é a fé que mata. A fé cristã é uma fé que dá a vida. Nós sempre selamos a nossa fé, não matando o outro, mas dando a nossa vida pelo outro. Onde o Evangelho chega para ser implantado, ele vai sofrer perseguições. Ele vai sofrer resistência, porque ele é transformador. Ele vai desalojar o velho e vai colocar algo novo. É um vinho novo que precisa de um odre novo. Então aquele velho, aquele pensamento velho, aquelas ideias velhas, aqueles valores velhos, aquilo vai ter que ser negado, vai ter que ser jogado fora. Mas quem está no poder e domina essas ideias não aceita. Aí tem confronto, bate de frente. E aí surge a perseguição e o derramamento de sangue. Muitos servos de Deus regaram o solo da palavra plantada com seu próprio sangue. Muitos. Faz parte da gênese do Evangelho em Cristo, a perseguição. A rejeição do mundo e a perseguição de Satanás são duras e atrozes. Eu não sei até que ponto no Ocidente, quem for crente de verdade não vai padecer perseguições. Nós estamos aqui orando pela igreja lá perseguida, mas começa a colocar a sua barba de molho. Porque eu não sei quando é que o trem vai virar para o nosso lado. Eu espero que não, mas pode ser que vira. Acompanhamos agora, recentemente, nos Estados Unidos,
Estados Unidos da América. Nós tivemos lá no Congresso da Vida Nova, e o pastor Wayne Grudem dizendo, citando vários exemplos. Uma escrivã de um cartório que foi presa, porque se recusou a fazer um casamento homossexual. Um líder respeitadíssimo, se não me falha a memória, de Atlanta, na Geórgia, respeitadíssimo do Corpo de Bombeiros, foi preso porque, ao mesmo tempo que ele era do Corpo de Bombeiros, herói, como aqueles heróis que os americanos gostam de construir, foi preso porque, ao mesmo tempo que era bombeiro, ele tinha uma função religiosa na igreja e se recusou a fazer algumas coisas. Foi preso. Foi preso e perdeu o seu emprego, perdeu o seu cargo. Estados Unidos, Estado laico. Recentemente aqui, pastor, teve um magistrado que ele foi responder um processo no CNJ exatamente para ele se recusar a fazer um casamento de sexual. Pessoas do mesmo sexo, né? Por que que isso está acontecendo? Nós temos que pensar nisso. Eu li a biografia do Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelo nazismo, pastor, inteligentíssimo, respeitadíssimo, que se opôs ao regime nazista e foi preso. Morreu uma semana antes dos aliados chegarem na cidade onde ele estava preso. Morreu enforcado. E eu não me esqueço, na biografia, ele citando o exemplo de um cidadão lá da Alemanha, famoso, não lembro o nome, mas o que foi marcado para mim é que esse cidadão escreveu o seguinte: quando os nazistas vieram perseguir os sindicalistas, eu não falei nada porque eu não era sindicalista. Quando eles perseguiram os comunistas, eu não falei nada porque eu não era comunista. Quando eles perseguiram os judeus, eu não falei nada porque eu não era judeu. Quando eles me perseguiram, ninguém também falou nada. Se a fé cristã tem essa dinâmica, e tem, você lê o Novo Testamento, é uma história de perseguições, isso pode chegar aqui. Vai chegar aqui de que maneira e de que forma? Vamos ver se vocês estão antenados. Como é que pode acontecer essas perseguições aqui? Mudança da legislação. A mudança da legislação, com a mudança da legislação, é o que eu estou falando para vocês, né? O Spurgeon dizia que ele pregava com a Bíblia numa mão e o jornal noutra. O meu grande desafio é ler a Bíblia e ler o meu tempo. Eu estudo, eu leio, gasto tempo, porque eu quero ler a Bíblia, eu quero entender a Bíblia, mas eu preciso entender o meu tempo. O John Stott dizia: ouça o Espírito, ouça o mundo. Às vezes nós ouvimos o Espírito, mas não ouvimos o mundo. Às vezes lemos a Bíblia, mas não lemos o nosso tempo. Aí fica um ministério muito capenga, né? Mas o que está acontecendo hoje? Já preguei aqui algumas vezes. O que está acontecendo hoje? Coisas que outrora que nós considerávamos pela Bíblia pecado, eram também crimes, eram criminalizadas. Há muito, muito tempo atrás, não muito tempo assim, adultério era também crime. Legal, está lá na letra da lei, nos Estados Unidos ainda, eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem estados da Federação Americana que consideram o adultério como crime. Está lá na lei, é crime. Mas, pouco a pouco, esse crime vai sendo descriminalizado. E daqui a pouco, esse crime é descriminalizado e o pecado é legalizado. O pecado vira lei. Quando o pecado vira lei, qual que é o papel do Estado? Fazer cumprir a lei.
Quem é que pode legitimamente punir? O Estado. Quem é que pode mandar para a cadeia? O Estado. Quem pode legitimamente fazer uso da violência? O Estado. Então, se as leis começarem a ser leis que legalizam o pecado, eu pretendo não me submeter a essas leis. Não me submetendo, eu vou ser o quê? Vou ser criminalizado. E sendo criminalizado, eu vou ser condenado. E posso ser preso. Está longe de nós, irmãos? Não está. Está mais perto do que a gente imagina. Então, ou seja, está muito mais perto do que a gente imagina. Aí a gente poderia pensar que a solução, então, seria eleger políticos, né? Não é, irmãos. É uma doce ilusão a gente pensar isso. As mudanças, elas acontecem a nível mundial, né? Elas acontecem a nível mundial, e elas vão se espalhando. Nós somos influenciados, né? Enquanto país periférico. Estava ouvindo um professor da USP ontem estava ouvindo uma aula dele sobre ética. Ele fez o doutorado dele em Direito lá na França. E eu estava ouvindo ontem, está fresquinho na minha cabeça. Ele falando assim, ó, Piaget, Foucault, esses caras todos é material de exportação. Vai lá na França para você ver, são extremamente conservadores em termos familiares. Tem os pensadores, produz as ideias, divulga para o mundo, nós abraçamos as ideias, mas os franceses mesmo não. Estou assistindo na televisão um dia, se não me falha a memória, na CNN, um desses canais globalizados. Estou vendo na França uma manifestação, eu falei, não acredito que isso está acontecendo na França. Milhares de pessoas na rua, na França, proibindo homossexuais de adotarem crianças. Eu falei, mas a gente tem a França como um país tão libertário. Aí ontem esse professor da USP me fechou a equação. Nós pegamos essas ideias, somos influenciados por essas ideias, mas lá mesmo são extremamente conservadores. Vai nos Estados Unidos, alguns setores da sociedade americana não tem nada a ver com esses filmes que são passados para cá e os nossos jovens abraçam. É triste ir lá na região Calunga e ver lá na região Calunga as pessoas vivendo de modo globalizado, por causa dos meios de comunicação. Mas aí já é outra, né, outra história. Mas olha que interessante. Isso. Mas o que eu estou tentando passar para vocês é que o nosso inimigo não é o Islã. Se a gente entrar nessa, nós estamos atirando no inimigo errado. Uhum. São. Quando eu falo conservador, a França é no aspecto familiar. Eles são extremamente conservadores, os franceses, pai, mãe e filhos. A presença do Estado é muito forte, mas os livros que eu já li, o que eu acompanho da cultura, tanto a França quanto a Inglaterra, nem tanto a Alemanha, mas a França, Espanha, Portugal, Estados Unidos são bastante conservadores. É óbvio,
né, que tem essa dimensão de alguns segmentos da sociedade, como aqui. O segmento que propaga algumas coisas na nossa sociedade não é 5% da população. E tem uma capacidade de mobilização na mídia e de influência que a gente fica abestalhado. 5% tem mais espaço, capacidade de mobilizar, de influenciar, do que 90%. Né? Mas, para vocês verem, né, como que essas coisas acontecem. Né? A gente pega esses enlatados americanos, esses filmes de jovens, de adolescentes, e está todo mundo vendo, está todo mundo assistindo, reproduz aqui nas novelas, nos seriados, forma conceitos, forma valores, e a sociedade começa a viver de acordo com essas coisas. Né? E aí o Evangelho se opõe. O Evangelho não se amolda, o Evangelho não acomoda. O Evangelho, ele não mata, ele não persegue, mas ele faz uma revolução. Quando o Evangelho se posiciona, quando o Evangelho revoluciona, quando o Evangelho transforma, aí surge a perseguição. Então, essas coisas vão acontecendo nessa dimensão da sociedade, nessa dimensão das leis. Né? Por que Jesus foi morto? Por que os sacerdotes resolveram matar Jesus? Me digam, por quê? Oi? Lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, os sacerdotes se reúnem e dizem: se nós não tomarmos uma providência, os romanos virão e tomarão nosso lugar. Convém que esse homem morra pela nação. Aí João diz, sem saber, o sumo sacerdote estava profetizando. Então, Jesus é morto não simplesmente por questões religiosas, mas Jesus é morto por uma disputa de poder. Desde essa época. Né? Então, às vezes nós discutimos e pensamos uma coisa numa dimensão que não nos permite enxergar toda a realidade. A dimensão da oposição e da perseguição, ela acontece lá no mundo islâmico porque a fé cristã é uma ameaça. O dia que a fé cristã for uma ameaça aqui, tenho certeza que ela vai ser perseguida. Estruturas legais, elas se arregimentarão para poder nos fazer calar. Né? Perseguição começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho sempre será uma ameaça. Onde ele chega, com seu valor, com seu ideal totalizante, transformador, sem compartimentos, ele transforma numa ameaça. Porque a fé cristã, ela quer ocupar todas as dimensões da vida. Desde com quem você casa até a maneira como você faz os seus negócios. Isso é totalizante. E o ser humano não quer isso. Ele quer a fé como um adendo. Mas quando ela é totalizante, ela vira uma ameaça. Hoje nós vimos aqui pela manhã, e vamos ver mais à noite, é um dia que nós separamos para orar pelos nossos irmãos perseguidos. Tem muito crente que está sendo perseguido, aqui no Brasil também, mas mais intensamente nesses países teocráticos, nesses países totalitários, onde a coisa
é mais intensa. Aqui nós temos, graças a Deus, liberdade, porque depois das 2 grandes guerras mundiais, o pessoal falou, espera aí, gente, vamos tomar uma posição. E resolveram adotar leis que preservem a dignidade humana. Eu já falei aqui algumas vezes e volto a repetir. Esse aspecto jurídico, esse aspecto legal, ele é de fundamental importância nesse processo do andamento do Evangelho em qualquer lugar que seja. Eu acredito que o que ainda freia o anticristo são estruturas jurídicas, legais, fundamentadas na Bíblia e na Palavra de Deus. O dia que essa estrutura jurídica virar do avesso e adotar o pecado como forma de legalidade, aí o anticristo vai deitar e rolar em cima de todos nós. Vamos orar?